never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement, and I'm reading it slow so I can understand it fully. Olá, sétimo ano, boa tarde a todos. Hoje, quarta-feira, iremos dar continuidade ao nosso conteúdo de língua portuguesa. Então, eu gostaria que vocês pegassem os livros de vocês na página 203, 202 e 203. Nós já iniciamos falando sobre os tipos de sujeito: sujeito simples, composto e desinicial, certo? Então, para vocês identificarem o sujeito simples, o sujeito composto e o desinicial, é muito simples. Quando eu tenho um sujeito simples, eu tenho apenas um núcleo do sujeito. Sujeito composto, eu tenho dois ou mais núcleos do sujeito. E o desinicial é aquele que está oculto, que não aparece, mas que eu consigo identificar através da desinência verbal, certo? Então, há uma questão, um equívoco, né, do que é sujeito. A produção foi pedida para vocês, né, a respeito, no caso da dúvida do garoto, né, na proposta, que ele fala, né, que não consegue ainda identificar o que é um sujeito. E o sujeito, alguns livros, algumas gramáticas, eles falam que sujeito é o ser que pratica a ação verbal. E muito cuidado nessa hora que você falar que é o sujeito, é a pessoa que pratica a ação verbal. Às vezes é um objeto, às vezes é um animal. Então, não se restringam a dizer que é o ser que pratica a ação. Às vezes você nem faz nada. Ele nem tem esse poder, né, de ação. Eu trouxe aqui um exemplo para vocês quando eu falo: o navio afundou. Procurem para mim, dentro dessa oração, quem é o verbo. Verbo, o navio afundou. Verbo afundar, eu afundo, tu afundas. Então, o navio afundou. Então, nós temos aqui o verbo. O navio vai ser o nosso sujeito. Percebam que o navio afundou. O sujeito é quem pratica a ação verbal. E, mesmo assim, esse navio, ele não tem esse poder, né, de ser uma pessoa, que pratica essa ação verbal. Ele é um objeto, certo? Então, coloquem isso na cabecinha de vocês, prestem atenção quando forem analisar as orações, certo? E quando forem se expressar, falarem do que é o sujeito. Mas não é errado você falar que é o ser que pratica a ação verbal. Às vezes ele nem sempre ele vai ser um ser, né? Ele vai ser um objeto. Então, só lembrem dessa questão. Então, quando eu falei que nós iríamos falar sobre o sujeito simples, né? Sujeito composto, eu trouxe aqui uma frase para vocês, para facilitar o entendimento de todos. As vacas comeram o pasto. Vamos lá, as vacas comeram o pasto. Quem é o verbo desta oração? Comeram, muito bem. As vacas comeram o pasto. Dentro dessa folha não dá muito para colocar quem é quem. Então dá para você centralizar o verbo. A parte, o lado A, né, vai ser o nosso sujeito, que são as vacas. E o pasto vai ser, comeram o pasto vai ser o nosso predicado. Então essa regra, quando vocês colocarem no lápis, vocês forem colocar, né, vocês vão saber que ela dá certo. Você sabendo quem é o verbo, você vai ter o lado A e o lado B. Então é uma regra muito simples e que dá muito certo. Então aqui eu tenho: as vacas comeram o pasto, né? Então quando eu tenho as vacas, vacas é o meu núcleo do sujeito, é a palavra mais importante do sujeito. Então eu só tenho uma. Quando eu tenho uma, eu vou dizer que esse sujeito
Vacas, né? O nosso sujeito, ele é simples. Por quê? Porque ele tem apenas... Professora, mas está no plural, são várias vacas. Mas isso não importa. O que importa é a palavra. Vacas. É apenas uma palavra. Então, o sujeito é simples. Professor, e as? As é só para acompanhar, é o artigo, né, para acompanhar o substantivo. Então, essa frase nós temos aqui, vacas é o nosso sujeito simples. Por quê? Porque eu tenho apenas um núcleo do sujeito. Ok? Professora, a senhora poderia dar um exemplo aí do sujeito composto? Porque eu fiquei assim agora em dúvida nessa questão do núcleo. Posso. Vou dar a mesma frase para vocês, acrescentando uma palavrinha. As vacas e os bois comeram o pasto. Quem é o nosso verbo desta oração? Comeram, muito bem. Comeram é o meu verbo. Vou ter novamente o lado A, as vacas e os bois, que é o sujeito. E por último, né, comeram o pasto. É o nosso predicado. E agora, as vacas e os bois. Quem é o meu sujeito? Vacas e bois. Eita, agora eu tenho duas palavras. Não tenho mais só uma, não. Eu tenho as vacas e tenho os bois. Vacas e bois. Então, meus queridos, quando eu digo vacas, bois, os dois são sujeito. Então, eu tenho um sujeito composto, porque é mais de um núcleo, certo? Então, aqui é o sujeito, nosso sujeito é composto. Por quê? Porque nós temos vacas e bois, que é a palavra mais importante do sujeito. Então, professora, quando eu tenho apenas um núcleo, o meu sujeito é simples. E se eu tenho dois ou mais núcleo do sujeito, é um sujeito composto. Eu poderia ter aqui as vacas e os bois e os bezerros comeram todo o pasto. Então, as vacas, bois e bezerros seriam, né, continuariam sendo sujeito composto. Por quê? Porque a partir de 2 o meu sujeito é composto. Por quê? Porque tem mais de um núcleo. Quando eu tenho um núcleo, um único núcleo, na verdade, é o sujeito simples. E por último, nós temos aí o nosso sujeito desinencial. Compramos uma casa. Quem foi que compramos uma casa? Quando eu digo compramos, eu e vocês. Compramos uma casa. Como que eu vou saber que compramos? É nós. Pela desinência verbal. A desinência verbal, ela indica várias coisas, o gênero, o número, o modo, o tempo. E é muito importante. Quando eu digo estudo letras, ou estudei letras, né? Estudei, porque eu já estudei letras. Quando eu digo estudei no passado, mesmo assim, pela desinência verbal, eu vou saber que estou me referindo à pessoa eu, a primeira pessoa, né, do discurso eu, pela desinência verbal. Também sei que estudei está no passado, também pela desinência verbal. Ela que indica o modo, o tempo, o número e o gênero, certo? Ela indica muitas coisas, por isso que é muito importante vocês saberem sobre a desinência verbal. Radical, vogal temática, desinência verbal. Levem isso para a vida de vocês, certo? Quando eu digo, mais um exemplo. Queria colocar aqui um diferenciado, deixa eu ver se eu consigo colocar. Preciso de um carro. Quando digo preciso de um carro, você vai lá na conjugação das pessoas do discurso. Eu preciso, tu precisas, ele precisa, ela precisa, nós precisamos, vós precisais, eles ou elas precisam. Então, quando eu digo preciso de um carro, a pessoa do discurso, que a desinência vai me indicar, eu.
Eu preciso de um carro. Só que esse eu, ele está oculto. Esse é o meu sujeito desinicial oculto. Você, dentro da atividade, dentro das provas, você poderá me dizer que o sujeito é desinicial, eu vou saber. Se você me disser que ele é oculto, também vou saber. E se você me disser que ele é elíptico, também vou saber. Essas 3 nomes é a mesma coisa, uma coisa só. Então, o sujeito desinicial. Então, se você colocar desinicial, é o mesmo. Se você colocar oculto ou elíptico, é a mesma coisa, certo? Tem esses 3 nomes, mas indicam a mesma coisa. Eu acredito que ficou bem claro para vocês, né, na questão dos tipos de sujeito. Do sujeito simples, quando eu tenho apenas um núcleo. Sujeito composto, quando eu tenho 2 ou mais núcleos. E o desinicial, oculto ou elíptico, é aquele que dentro da oração ele não está explícito, ele está oculto, mas que eu consigo identificá-lo através, né, da desinência verbal, ok? Professora, e nessa questão do núcleo? Lá na página 203, no livro de vocês, tem um dicionário que fala sobre o núcleo. Diz: o núcleo é a palavra mais importante do sujeito e do predicado. Sobre o predicado nós iremos estudar mais à frente. Essa importância se deve ao fato de o núcleo concentrar o significado básico desses termos. Então, quando eu falo as vacas comeram pasto, vacas, ela tem apenas uma palavra e é o núcleo do meu sujeito. O sujeito é vacas e o núcleo também são as vacas, por isso que ele é sujeito simples. Quando na próxima frase eu falei que as vacas e os bois comeram o pasto, eu vou ter 2 núcleos. Por quê? Eu vou ter 2 sujeitos. Porque vacas e bois são sujeitos, então eu chamo de sujeito composto. Por quê? Composto porque tem mais de um, 2 ou mais, certo? E o desinicial é muito simples. É quando você lê uma oração e você consegue identificar a pessoa do discurso, mesmo que ela não esteja explícita, certo? Então, para completar a atividade, eu passei para vocês até a página, se eu não me engano, foi a página 205. Isso, 205. Se eu não me engano, foi isso mesmo. Então, a atividade prática linguística está na 204, começa com o texto Matar para Proteger. E ela vai até a página 209, certo? Então, a atividade que eu quero receber de vocês é da página 204 a 209. Se eu já passei, eu não estou me recordando, não anotei aqui no livro meu. Então, eu vou lá no meu plano. Mas vai dar 204 a 209, certo? A atividade sobre os tipos de sujeito, para vocês praticarem. E sobre a questão de alguma dúvida, não hesitem, perguntem, porque não se sabe o que calado quer, certo? Então, uma ótima tarde de quarta-feira para todos. Bons estudos, façam as atividades, me enviem, certo? E tchau, tchau, até a próxima. Beijos!